Precisamos do poder que vem do alto, por Jefferson de Souza. Leonard Ravenhill, um grande evangelista e escritor inglês do século passado, escrevendo o seu livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, disse: Pregador, com tudo o que possuis, adquire unção. Ele dizia que existiam muitos pregadores mortos, pregando um sermão morto para uma igreja morta. Outro homem de Deus, chamado John Wesley, certa vez disse: ponha fogo em seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. E eu gostaria de reproduzir essas duas falas destes dois homens de Deus, mas não apenas direcionando para os pregadores, mas também para toda a igreja. Igreja, com tudo o que possuis, adquire unção. Ponham fogo em seus corações, e o poder de Deus fluirá dentro de cada um de vocês. Se existe algo que cada um de nós precisamos, é do poder que vem do alto. Cada crente, cada homem e mulher de Deus, cada jovem, cada adolescente deve buscar estar cheio da unção de Deus em sua vida. O que é a unção de Deus? Certa vez fizeram essa pergunta para Leonard Ravenhill, e a resposta dele foi: eu não sei o que é unção, mas eu sei o que é não ter essa unção. Mas eu gostaria de trazer essa resposta para vocês, não porque eu saiba mais do que ele, não, longe disso, mas pelo que consegui compreender nas Sagradas Escrituras. A unção de Deus é um poder capacitador. É quando Deus derrama do seu poder para capacitar os seus servos para fazerem a sua obra. Deus é aquele que capacita os seus. Ele capacita o tímido, aquele que se acha fraco, o nervoso, os medrosos, aqueles que se acham que não são capazes. Ele enche com o seu poder, e daqui a pouco, essas pessoas estão pregando com poder e ousadia o nome do Senhor Jesus. E onde podemos encontrar esses crentes? Infelizmente, eu tenho que dizer isso a vocês. Esse tipo de crente está cada vez mais em extinção. Está cada vez mais difícil de achar crentes com vida de joelhos no chão, de santidade, de adoração, de temor no Senhor, que querem mais de Deus em sua vida. Assim como Moisés, que já tinha comunhão com Deus, que ouvia sua voz, mas clamou dizendo: eu rogo para que me reveles a tua glória. Mas pela graça de Deus, eles ainda existem. Poucos, mas existem. Nesse texto de Atos 2, nós vamos analisar a vinda e o derramar deste poder capacitador de Deus sobre a vida desses cristãos. Por que aconteceu? Como aconteceu? E o propósito de ter acontecido. A palavra de Deus nos afirma que o Senhor Jesus, após passar mais ou menos 3 anos ministrando, pregando e exortando com poder e autoridade, foi preso, humilhado, condenado, morto, sepultado. Mas ao 3º dia ele ressuscitou, e após a sua ressurreição, ele passou um período de mais ou menos 40 dias com os seus discípulos, ensinando-lhes acerca do reino de Deus. E em certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes uma ordem dizendo: não saiam de Jerusalém, mas aguardem a promessa do Pai. Atos 1:4. Ou seja, Jesus deu uma ordem para eles. E qual era essa ordem? Não saiam de Jerusalém, até que vocês recebam a promessa do Pai. Mas que promessa seria essa? Essa promessa está descrita no livro do profeta Joel, que diz: então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive, sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias. Joel 2, 28 e 29.
É justamente sobre essa revelação de Joel que Jesus fala aqui em Atos 1, nos versos 4 e 5, e também no verso 8, quando afirma: Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E a palavra de Deus afirma que, tendo dito estas palavras, foi Jesus levado às alturas. Atos 1. Chegando em Atos 2, ao tão aguardado dia do cumprimento da promessa de Deus, o dia da vinda do Espírito Santo. Em Atos 2:1, a palavra do Senhor diz: ao completar-se o dia de Pentecostes. Pentecostes é a festa da colheita, ou dos primeiros frutos. De acordo com o historiador Flávio Josefo, na véspera desse dia, os sacerdotes entravam no templo, e judeus vindos de todas as partes vinham para Jerusalém com os seus cestos cheios de comida, que eram as suas primícias da terra, para oferecer diante do Senhor como oferta de adoração e gratidão a Deus. Porque antes eles eram escravos no Egito, mas o Senhor ouviu o seu clamor, tirou eles da terra da escravidão e os conduziu à terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Quando nós vamos levar as nossas ofertas ou dízimos, devemos nos lembrar que nós estaremos depositando essa oferta e esse dízimo diante do Senhor como forma de adoração e gratidão a Deus. Pois antes nós éramos escravos do pecado, prisioneiros deste mundo e condenados ao inferno. Mas alguém pregou o Evangelho para nós e hoje estamos aqui, livres do pecado, salvos em Cristo Jesus. Então, quando nós formos ofertar, devemos ofertar com amor, para que a obra do Senhor cresça e outros mais sejam alcançados. E onde esse derramar e esse cumprimento da promessa aconteceu? Bem, o texto em Atos 2, no final do verso 1 e no verso 2, a palavra do Senhor vai dizer: estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles estavam dentro do templo, aqui no verso 2 descrito como a casa. Olha que interessante. O texto diz que o Espírito Santo da promessa veio sobre eles quando eles estavam dentro do templo e reunidos em um só lugar, ou seja, em comunhão. Não existe crente cheio do Espírito Santo sem estar em comunhão com a igreja, em unidade com os irmãos, orando juntos, louvando juntos, adorando juntos e crescendo juntos. E como isto aconteceu? Em Atos 2:2, ao verso 4 diz: de repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Primeiro, é importante lembrar mais uma vez que, quando o Espírito Santo veio sobre eles, a Bíblia diz no final do verso 1 que eles estavam todos reunidos num só lugar. E onde era esse lugar, irmãos? No Templo de Jerusalém, justamente onde Jesus mandou que eles estivessem. Ou seja, eles estavam no lugar da obediência. Sabe o que podemos aprender? É que o crente que quiser ser cheio do Espírito Santo deve ser obediente à voz do Senhor e estar no centro da vontade de Deus. Ele estará onde Deus quiser que ele esteja. Ele falará
o que Deus mandar ele falar. Ele fará o que Deus mandar ele fazer. Segundo, a Bíblia diz no verso 2 que o Espírito Santo, o poder de Deus, veio do céu, veio do alto, da parte de Deus. Isso significa que o poder que vem sobre a vida do crente vem do alto, vem do céu, da parte de Deus, e não da terra. A garantia do crente, a sua confiança, não deve vir das coisas deste mundo, de políticos, do dinheiro, de armas, de homens que se acham poderosos. O que sustenta um crente e o fortalece é o poder que vem do alto. Em Tiago 1,17, a palavra do Senhor diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. O propósito de Deus em Atos capítulo 2. Bem, o propósito de Deus em Atos capítulo 2, dos versos 5 ao 12, são 3. Primeiro, uma mensagem clara para os judeus e um sinal para a igreja. Segundo, o cumprimento da sua palavra. E terceiro, a capacitação da igreja para a obra missionária. A mensagem clara para os judeus e o sinal para a igreja. A chegada do Espírito Santo inaugura a era da Igreja de Cristo, que agora teria a missão de pregar o Evangelho a todas as nações, como descrito em Atos 1, verso 8, que diz: tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Missão essa que foi dada ao povo de Israel, mas eles não foram obedientes ao Senhor. Eles não deram ouvidos aos profetas de Deus, e muito menos à sua lei, pois eles foram chamados para ser luz para as demais nações da terra, e convidá-los ao arrependimento, mas não o fizeram. Mas agora, aqui em Atos 2, Deus está derramando o seu Espírito Santo da promessa, capacitando a sua igreja e os seus servos a falarem as grandezas de Deus diante de pessoas de várias nações. E a mensagem de Deus aqui, tanto para os judeus quanto para os discípulos e toda a igreja é: o meu evangelho será pregado a todos os povos, línguas e nações. Serão convidados ao arrependimento, seus pecados serão perdoados e serão conhecidos como meu povo. O cumprimento da palavra de Deus. Sim, um dos propósitos de tudo isso ter acontecido aqui em Atos 2, no dia de Pentecostes, é porque o nosso Deus é zeloso em cumprir a sua palavra. Em Jeremias 1, verso 12 diz: eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. E em Mateus 24, no verso 35, a palavra do Senhor diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Deus estava capacitando a sua igreja. Diante de todo o alvoroço ocorrido naqueles dias, era normal que eles estivessem com medo e temendo por suas vidas. Em João 20, 19, a Bíblia diz que o Senhor se pôs no meio deles quando as portas da casa onde estavam os discípulos estavam trancadas por medo dos judeus. Mas agora, estes homens que antes estavam trancados e com medo, agora estavam cheios do Espírito Santo e pregando a palavra de Deus com poder e autoridade. Se você tem medo, se acha nervoso, acha que não sabe falar, treme, é tímido, saiba que o nosso Deus é um Deus que capacita. Ele ainda derrama unção e poder sobre todos aqueles que o buscam. Sim, nós precisamos do poder que vem do alto. Que Deus te abençoe.